Olá, eu sou a Andréa Cavalli, da 3D Systems, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tecnologia MJP, que significa Multi-Jet Printing. E nós vamos com foco nas impressoras que trabalham com materiais plásticos e emborrachados. Para quem ainda não conhece muito bem a 3D Systems, o nosso fundador, Chuck Hull, inventou a primeira impressora 3D há mais ou menos uns 36 anos, tá? Que é a tecnologia SLA, e há 35 anos atrás ele fundou a 3D Systems. O nosso grande diferencial, além de termos como fundador o inventor da primeira tecnologia de impressão 3D, é o fato de termos soluções para todo o processo de impressão. Tá? Então, nós temos uma linha de software que possibilita a criação, melhoria e modelagem e também inspeção de arquivos 3D. E os arquivos 3D são a base do processo de tecnologia de impressão 3D. E nós temos também o desenvolvimento de materiais, tá? Hoje nós temos em torno de 150 ligas de materiais, tá? No nosso portfólio. E também uma grande dedicação e muitos investimentos no desenvolvimento de novos materiais. E temos as impressoras 3D, né, para fazer a ponta final aí dessas tecnologias. De impressoras 3D, nós temos, no momento, 7 tecnologias diferentes de impressão, né? Hoje nós vamos falar de uma delas, a MJP, e vocês encontram materiais sobre as outras tecnologias aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso site, tá? 3dsystems.com.br, materiais em português, e também com os nossos revendedores. Bom, a MJP, que significa Multi-Jet Plastic Printer, é uma tecnologia que trabalha com resina líquida fotocurável e suporte de cera. Vamos ver nesse vídeo, ele não tem som, tá? Um pouco dessa tecnologia trabalhando, a MJP. Muito bem. Bom, a linha de produtos MJP, ela é composta por equipamentos, por máquinas que imprimem diretamente em cera, mas nós não vamos falar sobre elas nessa apresentação, tá? Porque nós temos apresentações específicas para essas soluções e para suas aplicações. Então, nós vamos falar sobre as máquinas que imprimem com resinas plásticas e também emborrachadas, que são a Project 2500, a Project 2500 Plus, a Project 3600, que são máquinas de tamanho médio, né, intermediário, que a gente chama de linha de profissional, e temos também a 5600, que é um equipamento multimateriais, embora não seja considerado um equipamento da linha de produção, é um equipamento de porte um pouco maior, tá? A diferença entre esses equipamentos é os materiais que cada versão trabalha, a área de impressão e também a resolução. E o que nós podemos fazer com um equipamento de tecnologia MJP? Bem, existem inúmeras aplicações e segmentos que podem ser beneficiados com essa tecnologia, com as tecnologias de impressão 3D em geral. Considerando que esses equipamentos, tá, sobre os quais nós estamos falando, trabalham com materiais plásticos emborrachados,
Então, eles são uma boa indicação para quaisquer aplicações de prototipagem ou até mesmo para produção de uso final, que possam ser feitas aí com esses materiais. Então, aí, por exemplo, testes de diversos tipos, né? Teste de temperatura, de resistência, análises de fluidos, já que nós temos materiais transparentes, peças biocompatíveis, inclusive que necessitam de esterilização, ferramentas, gabaritos, acessórios, moldes para baixas tiragens, enfim, muitos outros, tá? E a vantagem de ter uma impressora 3D, também em linhas gerais, são você ter mais autonomia sobre o processo de desenvolvimento dos seus produtos, tá? Então, você poder fazer alterações de projetos, imprimir protótipos novos, ou para testes, ou para análise visual, sem depender de terceiros, sem inflar os custos e também o tempo, tá? Então, isso tudo faz com que você fique mais livre para fazer mais alterações, mais interações que podem impactar na qualidade final do seu produto, né? No caso, em ter uma qualidade final melhor, mais próxima ou 100% o que foi idealizado. Bom, isso impacta também na redução do tempo de chegada desse produto ao mercado, e tudo isso se reduz em redução de tempo e de custos. Então, tá, eu diria que está explicado. Uma grande vantagem da tecnologia MJP é a velocidade. E quando nós falamos em velocidade, nós precisamos considerar todo o processo envolvido, tá? Até termos a peça impressa em mãos. Então, em resumo, essas etapas seriam a preparação do arquivo, a impressão em si e o pós-processamento. Então, quando falamos da preparação do arquivo, as máquinas da 3D Systems, elas são favorecidas pelo software 3D Sprint. Esse software, ele ajuda a organizar a bandeja de impressão e ele busca as opções mais produtivas de trabalho, como posicionamento, suporte. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre esse software. Falando da velocidade de impressão propriamente dita, os equipamentos MJP, eles podem imprimir até 303 centímetros cúbicos por hora. Isso depende muito da geometria e do material que está sendo utilizado. A Logitech 2500 Plus, por exemplo, ela é até 3 vezes mais rápida que os equipamentos da mesma categoria que concorrem com ela, e essa velocidade fica até 4 vezes mais rápida quando nós consideramos o tempo gasto com o pós-processo, tá? E nós temos o pós-processo mais rápido e simples dessa categoria, usando o nosso forno Easy Clean, que derrete a cera do suporte de forma bem rápida e simples, tá? Sem deixar as peças danificadas ou com cicatrizes. Também nós vamos falar um pouco mais à frente. E para completar, os nossos equipamentos, eles foram desenvolvidos para trabalhar 24 horas por dia, por 7 dias da semana, 24 por 7. Então, isso também impacta na velocidade e na produtividade, porque o equipamento, ele nunca precisa ser desligado para pausas, tá? Outro aspecto bem relevante é a alta resolução, tá? Aqui, nós estamos falando que os nossos equipamentos, eles podem imprimir em geometrias complexas e paredes de até 0,025 milímetros. E aqui nós estamos falando da resolução, em especial, em destaque, da Project 5600, tá? Que pode chegar até 750 por 750 por 2000 DPIs. E aí, com isso, você não vai ter problemas com degraus nas suas impressões, né? Com curvas. Quem tem aí um pouco mais de experiência entende o que eu estou falando, tá? É um problema que acontece quando você não tem uma boa resolução. E você também tem cantos afiados, isso cantos não arredondados, vamos dizer assim. Vou tentar explicar.
Aqui nessa imagem, nós temos uma peça impressa na Projetim JP 2500 e uma peça impressa numa outra impressora concorrente, ou seja, do mesmo padrão, que deveria entregar o mesmo desempenho. Isso aqui é um bico de chuveiro, tá? E aí, as imagens estão ampliadas e a gente consegue ver bem aqui, ó, a diferença. Aqui a gente tem cantos, aqui a gente tem cantos arredondados, não pontudos como deveriam ser. Isto vai impactar no teste, tá? Então, a pulverização aqui, ela vai ser ruim, tá? Ela não vai ter uma pulverização da água como deveria ser. E também nós temos superfícies realmente lisas, tá? Bem com aspecto de produto final injetado, tá? E para explicar um pouco por que isso acontece, né? O porquê dessa qualidade elevada, qualidade na resolução e na superfície, os nossos equipamentos, eles usam os materiais da 3D Systems, que são desenvolvidos por nós mesmos, tá? Eles têm um controle térmico, onde à medida que cada gota de material é aquecida e é lançada para compor ali a impressão, é lançada na superfície da impressão, ela esfria imediatamente. Com isso, ela mantém a sua forma quando ela pousa na superfície da peça em construção. E aí ela não deforma. Tá? Então, por isso que a gente tem o que nós chamamos aí de, como nós dizemos, bordas afiadas, buracos realmente redondos, né, orifícios redondos e cantos limpos. Nós chamamos essa característica de mudanças de fase, tá, dos nossos materiais. E o pós-processo também impacta, tá? Com uma remoção 100%, uma remoção eficaz da cera, principalmente onde tem orifícios, onde tem cantos. Falando um pouco da família de materiais, então nós teremos aí nessa tecnologia plásticos, tipo ABS, polipropileno, policarbonato, materiais elastoméricos flexíveis, tá? Materiais nas cores preto, branco, cinza e materiais transparentes, que inclusive podem simular aí o vidro. Vamos ver um pouquinho dos nossos materiais em ação nesse vídeo? No caso, esses materiais são das Projects 2500, tá? 2500 e 2500 Plus. O pós-processo também é uma parte importante. Agora sim. O pós-processo também, como já foi mencionado, é uma parte muito importante para que a gente tenha peças boas e funcionais e para não ter desperdício de tempo. Então, como vocês já sabem, a tecnologia MJP, ela usa cera como material de suporte. E essa cera, ela é facilmente derretida e removida com o Easy Clean, tá? Que é uma estação de limpeza que é até 4 vezes mais rápida se comparada com outras soluções que se propõem a fazer a mesma coisa, tá? Que concorrem diretamente. E quando nós derretemos a cera, os detalhes finos, principalmente aqueles bem delicados, eles são preservados
Nós temos maior liberdade de design e de geometria, né? Não tem que se preocupar aí com a remoção do suporte. E o EasyClean também, ele nos dá aí uma operação bem simples, limpa e segura, pensando aí na saúde dos operadores, né? Os profissionais que estiverem manuseando, porque ela não está trabalhando com produtos químicos, enfim, realmente simplifica bastante. Vamos ver um vídeo de todo o processo, tá? Da impressão e com bastante destaque aqui no pós-processo, no EasyClean. Hi, I'm Derek Johnson, Director of MJP Product Management at 3D Systems. We're very excited about the new ProJet MJP 2500 3D printer that delivers precision, speed, and simplicity to your office or design environment. The ProJet MJP 2500 combines professional-grade printing capabilities with an affordable, office-friendly footprint and easy post-processing without compromising part quality and functionality. So why does it matter to you? Well, because you've got design projects that demand prototyping and testing to verify that your design works. You need a 3D printer that won't let you down and that will deliver fast. MJP EasyClean system uses steam to quickly remove our wax support from even the most challenging geometries. Whether you're cleaning one part or an entire platform of parts, the MJP EasyClean system delivers finished parts up to 4 times faster than similar technologies that use mechanical action methods to remove supports. In this example, the geometry requires a support removal process that is gentle and eliminates the support completely from inside the geometry. Other post-processing methods that require mechanical action or chemical soaking can damage the geometry, rendering it useless. So whether you're a CAD manager, prototyping manager, or design engineer, the ProJet MJP 2500 office-friendly professional printer packs powerful capabilities in a small footprint, thus helping your teams collaborate more effectively and make critical decisions faster. Thanks for watching. Bom, nesse vídeo ele está falando da ProJet 2500, mas o EasyClean ele é para todos os equipamentos, tá? Da linha que tem suporte em cera. Agora, quero falar um pouco sobre o 3D Sprint, que é o software da 3D Systems, né, desenvolvido por nós, pela 3D Systems, que acompanha as máquinas, tá? Quer dizer, já vem junto com o equipamento, sem você ter que pagar mais nada por isso, ou ter que acionar outro fornecedor, fazer a integração, então tudo muito simples. Esse software, ele é intuitivo, ele é bem fácil de usar e ele é multifuncional. Então, ele abre arquivos diretamente dos principais softwares de CAD e com poucos cliques, tá? Ele ajuda a posicionar a peça da melhor maneira e visando uma maior produtividade e eficiência. Ele informa consumo de materiais, ele informa tempo de impressão, ele tem alguns recursos bem interessantes, que possibilitam, por exemplo, a criação de orifícios de drenagem para remover cera interna, por exemplo, ou até mesmo para aliviar massa, se for o caso, se a peça permitir. Dá para criar estruturas internas, dá para criar textura, ó, como mostra nessa foto aqui, texturas de superfície, e dentre outros. Então, é um software bem completo, desenvolvido pela 3D Systems, para trabalhar com os nossos equipamentos, e que já vai junto com a impressora 3D. E um outro grande diferencial da 3D Systems é um sistema de gestão da manutenção do equipamento, que é o 3D Connect. É uma conexão segura, baseada na nuvem, onde a equipe de suporte técnico da 3D Systems, ela pode monitorar os principais sensores da impressora, e aí ela pode ser avisada de qualquer anormalidade, tá? E com isso, nós temos uma manutenção preditiva. Isso nós podemos nos adiantar a uma eventual parada do equipamento e solucionar o problema, ou um potencial problema, antes mesmo que ele aconteça, tá? Então, é bem interessante. Um detalhe que eu gosto de enfatizar
é que nenhum dado de construção de peça ou de arquivo é compartilhado, apenas informações técnicas relacionadas ao funcionamento do equipamento, tá? Então, é uma funcionalidade bem interessante. Bom, por hoje é esse material que eu gostaria de compartilhar. Vocês podem ter mais informações sobre a tecnologia MJP e também sobre as demais tecnologias e aplicações, acessando o nosso site, www.3dsystems.com.br, e baixando nossos materiais, guias, e-books, catálogos, tá? Ou entrando em contato com um dos nossos revendedores.